Amados irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 28 de março do ano da graça de 2023 e vamos retomar esta semana as nossas reflexões pela manhã. E esta semana vamos fazê-lo, como habitualmente o fazemos, no texto que o Senhor trouxe até nós no passado domingo. E o Senhor usou o nosso irmão Edu para nos trazer o texto de Jeremias, capítulo 1, os primeiros 10 versículos. E, obviamente, o Senhor nos falou e irá falar muito através deste texto, mas eu gostaria de deixar para a nossa reflexão hoje um aspecto muito importante que o texto nos traz e que é recorrente. É recorrente. O irmão Edu lembrou-nos isso no domingo, mas é recorrente ao longo de muitos outros momentos e encontros de Deus. O versículo 2, depois de uma apresentação e de dar contexto àquilo que iria ser descrito neste livro do profeta Jeremias, o versículo 2 diz: a ele, Jeremias, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E depois no versículo 4 acrescenta: e a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... algo que nos parece, se calhar, tão vulgares, mas que é absolutamente determinante na nossa vida: ouvir o Senhor. E espero que não haja dúvida que o Senhor está a falar. Ele está a falar. Ele deixou isso muito claro, amados. Temos dois momentos em que o Senhor Jesus nos ensina isso de uma forma muito clara. Deus está a falar connosco. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 14 e no capítulo 16, nos fala sobre a vinda do Espírito Santo e sobre a sua intervenção e ação nas nossas vidas, Jesus descreve isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Senhor está a falar connosco. O Senhor está a falar connosco. E temos a noção também, João lembrou isso, que Jesus é a palavra. E quando lemos o início da carta aos Hebreus, é exatamente essa descrição que nós temos. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Senhor está a falar. A sua palavra está connosco, ela vem até nós, e o Senhor... E Deus é realmente muito específico a falar connosco. A questão aqui, amados, é se nós estamos a ouvir o que o Senhor nos está a falar. E, bom, não acontecerá nada de extraordinário se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos disponíveis para ouvir. Não poderemos obedecer, não poderemos ser consolados, não podemos ser edificados, não podemos ser ensinados, não poderemos ser guiados, porque o Senhor está a falar, mas se nós não estivermos a ouvir, certamente nada acontecerá na nossa vida. Mas é um aspecto tão simples. E nas últimas semanas, em dois momentos, com dois homens, outros dois homens, em duas circunstâncias diferentes, vimos isso. Vimos isso com Abraão. Abraão ouviu o Senhor. Vimos isso com Filipe, o evangelista. Ele ouviu o Senhor. E tudo aquilo que aconteceu de extraordinário, por exemplo, na vida desses dois homens, tal como vai acontecer e vai estar descrito na vida do profeta Jeremias, começa exatamente por ouvir o que o Senhor está para nos dizer. Amados, precisamos de ouvir o que o Senhor nos está a falar. A sua palavra. A ação conjunta da sua palavra e do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor está a falar connosco. Nós precisamos de o ouvir. Eu queria deixar este apelo, esta exortação, que é da palavra, que não é minha, obviamente, porque esta exortação é para mim mesmo também. Nós precisamos de ouvir o Senhor. Creio que vale a pena pensar nisto, creio que não só vale a pena pensar, como vale a pena investir em disciplina espiritual, de forma a ouvirmos o que o Senhor nos está a dizer. E Ele está a falar connosco de muitas formas. E muitas vezes nós nos distraímos, nós nos ausentamos daquilo que o Senhor está a falar e o prejuízo, obviamente, é enorme. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos conduza e que nós possamos ouvir o que Ele nos está a dizer. Um forte abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim nos permitir.